A equipe da New Horizons, aquela sonda que passou perto de Plutão, está chamando os astrônomos amadores para participar de um interessante experimento. Quer saber como? Olá amigos e amigas, aqui é Cristóvão Jacques do canal Astronews. No episódio de hoje vamos falar sobre um interessante experimento que a equipe da New Horizons está chamando os amadores para participar de um experimento chamado de Parallaxe. Venha entender como nesse vídeo. Se você tem um pequeno telescópio, pelo menos uns 15 centímetros, e uma câmera CCD ou uma câmera digital acoplada ao telescópio, você já conseguirá participar desse experimento. Nós vamos mostrar aqui o que significa Parallaxe, quais as estrelas que você vai ter que focalizar para tirar uma foto e participar desse experimento. E depois vamos ver como analisar os resultados. Bem, antes de explicar o experimento, vamos entender aqui o conceito da paralaxe. Bem, a paralaxe é a medida de deslocamento de uma estrela em relação a uma estrela próxima em relação ao seu fundo de estrelas mais distantes. Então, por exemplo, a Terra está no momento tal aqui, e depois de 6 meses ela está aqui. Nesse primeiro momento, a Terra estando aqui, a gente tira uma foto da estrela e ela vai apresentar-se, a estrela próxima vai apresentar-se em relação ao fundo de estrelas. Depois de 6 meses, você tira outra foto da estrela e ela vai se apresentar nessa direção aqui, um pouquinho deslocada em relação a que ela estava antes. A gente medindo esse ângulo aqui e dividindo por 2, a gente tem esse ângulo P, duas linhas aqui, que é o ângulo da paralaxe. Então, através de uma trigonometria muito simples, nós conseguimos calcular essa distância D, como vamos ver na fórmula seguinte. Aqui podemos ver a fórmula do cálculo da paralaxe e da distância. Sendo assim, esse ângulo P, duas linhas aqui, o cateto oposto é esse UA, onde UA significa unidade astronômica, que é a distância média da Terra ao Sol. Essa distância aqui, que equivale a aproximadamente a 150 milhões de quilômetros. E o que nós queremos calcular é o D, que é a distância. Então, se a gente consegue medir esse deslocamento aqui da estrela, divide ele por 2, nós temos esse ângulo P, duas linhas aqui. Colocando aqui na fórmula, seno de P, duas linhas é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, que é UA sobre D. Então, a gente tem que D é exatamente UA sobre seno de P, duas linhas, e aí a gente calcula a distância da Terra até a estrela. Isso só funciona, pessoal, para estrelas próximas da Terra, com os métodos que nós temos de observação aqui na Terra. Aqui a gente tem uma representação mostrando um conjunto de estrelas e como esse deslocamento da estrela que a gente vai medir a paralaxe acontece. Então a Terra está aqui num ponto e a partir desse ponto ela é vista nessa direção aqui. Seria essa configuração aqui, a estrela estaria nesse ponto aqui amarelo. E depois de 6 meses a Terra está aqui. E a gente vai ver a estrela noutra direção, ou seja, aqui. Então, o objetivo aqui é medir esse deslocamento do céu, no céu da estrela, entre a estrela vista de um lado e a estrela vista do outro, 6 meses após a órbita da Terra deslocar em relação ao Sol. Então, a medida desse ângulo aqui, dividido por 2, é que vai dar aquele ângulo da paralaxe, que a gente vai calcular, então, a distância. Isso aqui, obviamente, gente, é um modo exagerado de demonstrar, mas só para ficar mais claro o entendimento como a estrela se desloca em relação ao fundo do céu. Porque esse deslocamento aqui é muito pequeno. Pegando então o gancho do último diagrama, aqui o que vai acontecer? O que o pessoal da equipe da New Horizons está propondo fazer?
A New Horizons vai tirar uma imagem da estrela escolhida, são 2 estrelas, nós vamos falar daqui a pouquinho. E o pessoal aqui na Terra, os astrônomos amadores, ou quem quer que seja, vai tirar também a foto nesse mesmo momento. Só que como as duas estão separadas hoje, a New Horizons está a mais de 7 bilhões de quilômetros da Terra. Então nós vamos ter esse deslocamento entre a imagem feita pela New Horizons e a imagem feita da Terra. Vai ter um ângulo aqui que vai ser muito maior do que qualquer paralaxe feita em telescópios da Terra. Então esse que é o projeto, o experimento. Aqui um diagrama geral do Sistema Solar mostrando como vai ser esse experimento. Aqui está a Terra e aqui está a New Horizons. Aqui dá para a gente ter uma comparação do tamanho do ângulo que vai dar de paralaxe da New Horizons com o tamanho do ângulo que dá aqui na Terra, né? A Terra de um lado e do outro do Sol dá apenas esse pequeno ângulo de paralaxe aqui, ó, medido. Ou seja, isso aqui dá menos precisão do que a gente for medir esse ângulo aqui, ó. Então, se a gente fosse medir só da Terra, daria esse pequeno ângulo aqui, é como está mostrando aqui. Como a New Horizons está a 7 bilhões de quilômetros da Terra, isso aí dá 23 vezes a distância base da Terra de um ponto ao outro, que dá 300 bilhões de quilômetros. Então são 7 bilhões de quilômetros daqui até aqui, comparado com a base de 300 bilhões, ou seja, vamos obter aqui uma precisão muito maior do que se a gente fosse ver aqui da Terra. Como eu disse antes, esse é um experimento mais para entretenimento e mais para demonstração do que significa a paralaxe. Não é um evento que vai ser usado com dados científicos e vai interferir em dados científicos. Hoje já existem, porque já existe dados paralaxe vistos, por exemplo, como vou mostrar agora. O satélite Gaia da Agência Espacial Europeia, ele foi lançado próximo ao ponto de Lagrange 2 e fica mais ou menos situado a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. Ele foi lançado, a missão dele é mapear mais de 1 bilhão de estrelas da Via Láctea com extrema precisão astrométrica, ou seja, nunca antes foram obtidas imagens e medidas astrométricas tão precisas feitas por uma missão. Então, além de tirar essas medidas precisas astrométricas, ele consegue também fazer medidas de paralaxe muito mais precisas que qualquer projeto que já teve aqui na Terra. Para se ter uma ideia, o Gaia faz uma precisão paralaxe 10.000 vezes melhor do que esse experimento da New Horizons. Aproveitando que nós estamos falando sobre paralaxe, vamos relembrar aqui um conceito importante de astronomia que chama parsec. O parsec é uma unidade astronômica geralmente utilizada para medir distâncias entre as estrelas e entre galáxias, principalmente. Então nós temos 3 unidades astronômicas que são as principais. Uma é a unidade astronômica, ou Astronomical Unit, que é a distância base entre a Terra e o Sol, que dá mais ou menos 150 milhões de quilômetros. A outra conhecida, o ano-luz, que dá mais ou menos 9,5 trilhões de quilômetros. E o parsec, que significa mais ou menos 3,26 anos-luz. O que significa o parsec? A palavra parsec é uma contração da paralaxe com segundos de arco, second. Então, parsec. E o parsec, um parsec corresponde à distância que uma estrela tem que estar para que ela dê uma paralaxe igual a um ângulo de 1 segundo de arco. Então, se a estrela der uma paralaxe, tiver esse ângulo aqui de paralaxe igual a 1 segundo de arco, baseado aqui na órbita da Terra, distância da Terra ao Sol, nós temos que essa distância aqui, medida, é igual a um parsec, que dá 3,26 anos-luz. Então aqui estão as 2 estrelas que fazem parte desse experimento. Uma é a Wolf 359 e a outra é conhecida Próxima Centauri. Aqui do Brasil,
vamos ter a oportunidade de observar as duas estrelas. A primeira oportunidade vai acontecer dia 23 de abril, de madrugada, às 4 horas do tempo universal, ou seja, tirando aqui 3 horas em relação a Brasília, significaria observar essa estrela a 1 da manhã do dia 23. E a outra oportunidade é observar a estrela Alfa Próxima Centauri na mesma madrugada do dia 23, porém 1 hora mais tarde, ou seja, 5 horas tempo universal ou 2 horas de Brasília. Então você tem que fazer, pode fazer qualquer uma das estrelas ou pode fazer as duas, escolher as duas. Uma aqui a 1 hora de Brasília, correspondendo a de Brasília, e outras 2 horas de Brasília, fazendo uma imagem exatamente nesse horário. Esta é a primeira estrela do experimento, a Wolf 359. Ela fica na constelação do Leão, tem magnitude 13,5 e fica a 7,8 anos-luz de distância da Terra. Aqui a posição da estrela e aqui aonde que ela vai ser vista pela New Horizons. Então deve ser esse deslocamento aqui previsto entre a imagem feita na Terra e a imagem feita na New Horizons. Aqui está a segunda estrela do experimento, a Próxima Centauri. É uma estrela que fica aproximadamente a 4,22 anos-luz da Terra. É a estrela mais próxima da nossa Terra, fora o Sol, obviamente. Tem magnitude 11 e fica na constelação do Centauro. Então essa aqui deve ser a posição que ela é vista aqui da Terra, e aqui a posição onde ela deve ser fotografada pela New Horizons. Então essa diferença aqui de ângulo no céu é que vai nos calcular a paralaxe. Então, no dia 23, aqui você pode ver aqui pelo Stellarium, ou qualquer software planetário, você vem e digita, procura aqui na janela de procura, Wolf 359, Wolf 359, e ele vai mostrar mais ou menos onde que ele está, próximo à constelação do Leão. Tá? O problema é que nessa hora a constelação do Leão já vai estar meio baixa no horizonte. Vai estar, no caso aqui de Belo Horizonte, para esse horário vai estar mais ou menos 20 graus acima do horizonte. Quem estiver mais ao oeste de Belo Horizonte, a estrela vai estar um pouco mais alta. Aponte o telescópio para as coordenadas que nós vamos deixar aqui na descrição e tire entre 30 a 60 segundos de exposição de imagem dessa região onde está o Wolf 359. Agora vamos procurar a estrela Próxima Centauri. Escrevi aqui no Stellarium Próxima e achar, ele vai então localizar a estrela Próxima Centauri, que fica próxima à estrela Alfa Centauri, que na verdade aqui é um sistema triplo. E a Próxima Centauri é a estrela mais próxima do nosso sistema solar. Então aqui está próximo. Espere dar exatamente 2 horas da manhã, desse tempo de Brasília, tire de 30 a 60 segundos de imagem e guarde essas imagens para depois que a New Horizons soltar as imagens, a gente poder comparar o deslocamento da estrela. Então é isso aí, pessoal. Então espero que vocês consigam tirar umas imagens. Quem quiser participar do experimento, aguarde o pessoal da New Horizons compartilhar as imagens no mês de maio e depois fazer as devidas comparações. Um abraço e até o próximo vídeo.